Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar alguns aplicativos que eu utilizo no meu iPad para auxiliar nos meus estudos. Então, eu utilizo os aplicativos da Microsoft, o Word e o PowerPoint. Também um aplicativo que eu baixei pela App Store, que é o Notability, alguns chamam de Notablet, e o GoodNotes. Eu vou começar mostrando o Word, como eu utilizo. Como vocês podem ver, ele dá todas as opções para que você esteja criando documentos da mesma forma que você criaria em um computador. Abri aqui uma página em branco para mostrar os recursos, são os mesmos, a questão de você escolher o tamanho, o tipo de fonte, o tamanho da fonte que você quer, negrito, itálico, sublinhado, a cor, se você quer destacar também tem essa opção, a cor da fonte. Todas essas partes, outro dia até ouvi uma pessoa comentando, não tem como justificar o texto. Tem sim, gente, ó. Tem essa parte de formatação de parágrafo, e você tem como colocar à esquerda, o centro, a direita, justificar recuos, espaçamentos entre linhas, as marcas de parágrafo, tudo isso você consegue fazer. A única diferença, e assim que eu acho que fica um pouco a desejar, é em questão de quando você for imprimir. Se você precisar imprimir um documento que você tenha feito aqui pelo Word, você vai perceber que a impressora, quando abre o aplicativo da impressora no iPad, ele não te dá a opção de você configurar o tamanho da página que você quer. No computador você pode escolher se você quer papel A5, A4, papel carta. Aqui ele não tem essa opção. Também não dá para você imprimir várias páginas em uma única folha. Isso não substitui de forma alguma o computador. Então, eu poderia dizer para vocês que hoje eu utilizo em torno de 80%, 90% mais o meu iPad para todos os meus trabalhos e edição de texto da faculdade. E a parte quando eu preciso imprimir, eu mando por e-mail ou transfiro o arquivo para o notebook e faço a impressão, porque lá eu consigo configurar as páginas. Principalmente porque eu utilizo o caderno inteligente. E aí o tamanho da folha do caderno inteligente é bem diferente do tamanho do papel A4. Se for imprimir por aqui, ele vai sair o padrão A4 e o que vai acontecer? Vai sair cortando pedaços de textos ou de alguma outra informação que eu tenha colocado. Eu vou digitar algumas coisas só para vocês verem que dá para vocês escolherem o tamanho da letra, como eu falei. E ó, normal, gente, vai normal. Agora aqui, ó, tem essa parte que é um diferencial no aplicativo do Word no iPad, que você consegue utilizar a sua caneta para inserir, para você fazer textos, ó, marcação de texto, aqui eu estou utilizando o marcador, a borracha, ó, lápis, você consegue utilizar. Pode escolher as cores, tá? Que você quer, que ó, você tem a opção de escolher cores, até ele te dá até essas opções aqui, ó, de você escolher canetinhas de cores diferentes, ó, gente, isso é bem legal, ó. Tem esse efeito que fica meio que um colorido, ó. Tá vendo? Quando você vai escrevendo a sua escrita, ela vai tendo esse efeito de várias cores, ó. Isso é legal, eu achei bacana. Dá pra você fazer toda essa parte. E só aqui, ó, que eu falei pra vocês, na parte de imprimir. Quando você clica para imprimir, eu vou abrir minha impressora. Eu posso aqui, ó, selecionar quantas cópias eu quero. Se eu tivesse outra página, ele me daria também a opção de quantas páginas eu queria imprimir, se apenas uma ou todas, colorido ou preto e branco. Mas fora isso, ele não te dá a opção de você colocar duas páginas. Às vezes eu quero dividir para economizar papel mesmo. E aí eu diminuo para fazer duas impressões, né? Colocar duas páginas aqui dividindo numa folha só. Isso não tem. Tem a vantagem de você pegar o texto que você fez, enviar. Você consegue enviar tanto por e-mail como para qualquer outro aplicativo. Ó, eu posso abrir até aqui, ó, até no Notability, no GoodNotes. Mandar para o Classroom, que eu utilizo bastante, para o Drive, para a nuvem. Enfim, essa opção você tem, ou até salvar em arquivo, copiar o documento. Que nós temos também essa opção, ó,
de você exportar. Você pode fazer o seu documento no Word e de repente você pode optar por fazer uma exportação e aí você renomeia e ele exporta como PDF, tá? Isso aqui é bacana, eu acho que facilita bastante a vida em termos de trabalhos. Outro que eu utilizo é o PowerPoint, lembrando que aí no caso vocês vão ter que ter uma assinatura, uma licença, né, da Microsoft para estar utilizando esses aplicativos, mas qualquer um outro aplicativo da Microsoft você consegue utilizar no iPad, tipo o Excel, o Access, qualquer outro do pacote Office você utiliza aqui. E você consegue criar, ó, vamos criar aqui, ó, qualquer documento em PowerPoint, fazer uma apresentação, às vezes você está no trabalho, ou até mesmo se você utiliza só para estudo, como é o meu caso, você pode criar uma apresentação rápida, sala de aula mesmo, quando voltarem as aulas normais, né, as aulas presenciais, por enquanto estamos só nesse sistema online, mas você consegue sim criar aqui todo um trabalho no PowerPoint, fazer uma apresentação, ele tem todos os recursos, ó. Você pode escolher aqui, ó, foto, o que você quiser para inserir. Vou colocar isso aqui, ó. E aí você vai fazer como se estivesse normal mesmo lá no... Você pode redimensionar, pode utilizar a caneta. Tanto você utiliza a sua caneta, como você pode até mesmo utilizar, às vezes até eu utilizo o dedo, sabe? Quando eu tô com um pouco de pressa. Então já faço assim, aí você coloca tudo que você faria no PC, você consegue fazer com os aplicativos da Office, do pacote Office aqui no iPad. Outro que eu utilizo, que eu comprei aqui, ó, gente, esse aqui são aplicativos pagos. Eu baixei pela App Store, que é o GoodNotes. Foi o primeiro aplicativo que eu utilizei assim que eu comprei o meu iPad. Eu não tinha tanta informação e me aventurei a utilizar, fui descobrindo aos poucos mesmo. E aqui, ó, ele te dá essas opções de você criar documentos. Eu já tenho algumas pastas aqui e nessa opção, ó, você consegue criar cadernos. Nos cadernos você consegue escolher o tipo de capa que você quer. Ó, gente, tem todos esses modelinhos aqui de capa. Você quer capa mais simples, coloridas. E tem todos esses modelos aqui, ó, que você pode escolher as capas. Vou escolher uma capa aqui pra gente criar um caderno pra vocês verem na prática. Vou colocar essa azulzinha. E aqui o papel. Isso eu achei legal. No GoodNotes, ele te dá essa opção de você escolher o papel que você quer colocar dentro do seu caderno. Então, você pode escolher, ó, papel, a cor do papel, o padrão, se você quer, tá vendo, ó, papel A4, A6, papel carta, tabloide, ele te dá essas opções aqui. Vamos escolher aqui o A4. E aqui, ó, se você quer o papel na horizontal, na vertical, vamos deixar sempre na horizontal. Aqui a folha branca, tem esse branco aqui que é um branco mais amareladinho. Tá vendo, ó? Todas essas partes, ó, pontilhado, se você quer quadrado, quadriculado. Todos esses tipos de folhas aqui, ó, de contabilidade, ele tem até uma parte específica para quem trabalha com músicas, ó, partitura de guitarra, de todas essas partes para quem trabalha com música, isso aqui é bem legal. E aí, vamos colocar aqui, ó, deixa eu escolher essa folha pontilhada, vou colocar um papel pontilhado, e eu vou criar o caderno. Aqui, gente, ó, estão vendo? Aqui tem uma capa e aqui as folhas. Ele te dá aqui, ó, a opção de você inserir figurinhas, inserida no sinal de vida. Você pode escrever. Você tem a opção de escolher o tipo de cor de caneta também, ó, tem todas essas cores. Ainda você pode personalizar, se você quiser, você pode guardar aqui, ó, o tipo de caneta que você quer como predefinição. Ele vai ficar salvo e toda vez que você for até mesmo digitar, ó, no texto, basta você clicar ali, ó, que ele vai digitar. Eu vou escolher aqui outra cor, ó, vou colocar o vermelho, vou aumentar o tamanho da letra. Aumenta aqui o tamanho da letra. Vou escolher outro tipo de fonte e aqui, ó, onde tem esse coraçãozinho, você coloca aqui, guardar como pré-definição, o tipo que você escolheu de letra, de fonte, de cor, toda vez que você for digitar, ele já vai estar aqui salvo.
Isso é bem legal, porque você não precisa, ó, tá toda hora configurando. Então, ó, deixa eu colocar aqui pra gente digitar pra vocês verem. Ó, ele já ficou salvo. O tamanho da letra, o tipo de fonte que eu escolhi e toda vez que eu for digitar já vai estar pronto. Eu vou depois mostrar pra vocês que no outro aplicativo, no Notability, isso aqui é diferente, ele te dá mais opções. Primeiro eu vou mostrar esse, depois vocês fazem um comparativo e vocês tiram as conclusões, qual que seria mais viável, mais aconselhável para você. Temos aqui também a opção de escrever, ó. Você pode escrever, você pode escolher a cor da sua caneta, a borracha também, ó. Você consegue apagar, de marcar texto, consegue escolher as cores de marca-texto que você quer. Ó. Isso aqui é muito útil. E aqui, ó, você consegue selecionar, faz a captura, se você quiser copiar, vendo, ó. Fazer captura de ecrã, copiar a cor, converter. Por exemplo, se eu quisesse converter em texto, vou tentar escrever algo aqui para vocês verem que dá para fazer, às vezes, uma configuração. E ele, com o ecrã, ele às vezes converte até a sua própria letra que você escreveu, ó, converter em texto, tá vendo? Ele vai converter automaticamente para ficar digitado. Se você quiser, você pode fazer essa seleção aqui do que você tiver digitado. Tá vendo? Ok. E aí você pode mandar para qualquer outro documento ou salvar em arquivo como já texto digitado. A opção aqui também de você inserir figuras ou fotos. Esse aqui, quando às vezes você tiver, por exemplo, utilizando para alguma apresentação, você consegue estar utilizando esse recurso aqui para fazer a demonstração, né? De repente você espelha em uma tela, em um retroprojetor, e com isso aqui você vai fazendo, demonstrando, vai aparecer lá para as pessoas que você está fazendo a sua apresentação, que você está utilizando esse recurso. Eu vou abrir também para vocês verem os documentos que eu já tenho salvos aqui. Você consegue salvar em arquivos. Tanto você consegue criar os cadernos, como você consegue criar subpastas. Então, aqui eu tenho algumas pastas, que são dos meus cursos, né? Algumas apostilas, livros, você também consegue salvar aqui, ó. E-books. E vou abrir aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver. Ó, esse aqui. Dentro da pasta, eu criei várias subpastas e dentro das subpastas eu tenho vários documentos. Então, eu organizo por matéria, da matéria por assuntos e dos assuntos eu coloco os subtópicos que eu estudei. E são algumas coisas, né, que eu estava estudando e eu vou até mesmo no material que o professor vai fornecendo, eu vou fazendo destaque, vou marcando. Então, se você for fazer uma forma, por mais que você desenhe ela torta, ele conserta na hora. Se você segurar a forma, ó, você parou aqui, segurou, quando ele fecha, ele faz o preenchimento da cor que foi a forma que você escolheu, a cor da forma externa. Então aqui, ó, eu vou simplesmente fazer isso, olha, quando eu fecho, ele já preenche automático e destaca para mim a cor interna. Outra coisa também é a parte do marca-texto. Quando você está marcando algum texto, por mais que você escreva assim, ó, meio tortinho, ele ajusta e deixa reto. Isso é bem legal, eu achei bacana isso também nele. Essa parte você consegue inserir algumas formas, para alguns destaques, consegue girar aqui, ó. Isso é legal para você marcar, colocar às vezes alguma coisa que seja mais importante, que você queira destacar. Vou tirar aqui, gente. Como também você pode escrever. Eu às vezes o professor está falando e é alguma coisa importante, eu já vou aqui mesmo escrevendo. Outra coisa que eu achei bacana, eu tô com dois documentos abertos. Você consegue alternar essas duas telas. Como você também pode vir aqui, ó, abrir uma nova janela e dividir a tela. E aí você trabalha com os dois documentos, tá? Quando você abre uma nova janela, você tem a opção de dividir a tela do seu iPad e trabalhar com os dois documentos ao mesmo tempo. De repente você pode estar utilizando um documento para fazer uma atividade, do lado um livro para pesquisa, algo do tipo. Outra coisa que é bem bacana que você consegue utilizar é você abrir, ó, aqui do lado uma janela
e você utilizar para pesquisas, ó, para buscas. Então vamos abrir aqui, ó, Mercado Livre, por exemplo. E aí você consegue trabalhar com o seu documento aqui do lado, ó. E aqui com uma janela fazendo pesquisas, acessando sites, às vezes você quer ver alguma coisa. Eu utilizo muito também para abrir quando eu estou tendo aula, porque eu já abro aqui do lado, né, o aplicativo que eu utilizo para aulas. Então eu fico aqui vendo o professor dando aula e aqui do lado eu já vou acompanhando com o material, fazendo as anotações, respondendo as atividades que ele vai orientando. São as principais características, né, que eu percebi e que eu utilizei por bastante tempo. Algumas vezes eu ainda utilizo o GoodNotes, mas eu depois vou mostrar que ele ocupa bem mais espaço do que o Notability. E também aqui, ó, gente, ele tem essa opção de você também exportar. Você pode, por exemplo, pegar um documento, você pode abrir, acrescentar páginas e você pode exportar, tá? Mover para outras páginas. Aqui, ó, se você quiser exportar, você tem a opção de exportar como PDF ou até mesmo para qualquer um outro aplicativo. Isso facilita muito a vida da gente, às vezes você quer mandar por e-mail. Porém, vocês vão verificar que a interface aqui dele, ó, ele não te apresenta nenhuma outra opção de você colocar outra cor. É sempre esse fundo aqui em preto, meio azulado. As pastas ficam dessa forma assim, ó, como arquivos. Você pode organizar por data, por nome, por tipo, ou até mesmo você pode organizar aqui, ó, por lista, tá? Essas assim menores, eu sempre coloco ela maiorzinha. Deixo dessa maneira que eu gosto mais. E agora eu vou mostrar o outro aplicativo que eu utilizo, que é o que eu estou utilizando agora, que é o Notability ou Notability. Então,